Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Nesse vídeo de hoje eu vou falar de revolução solar, uma das principais técnicas de previsão da astrologia. Vou falar um pouquinho sobre isso. E um dos motivos que eu escolhi para falar sobre esse assunto é porque exatamente hoje, dia 4 de março, eu estou vivendo a minha revolução solar. A revolução solar nós vivemos no nosso aniversário e exatamente hoje, 4 de março, eu estou fazendo aniversário, estou fazendo 46 anos de idade, ou seja, estou vivendo a minha 46ª revolução solar aqui no planeta. Eu nasci no dia 4 de março de 1973. A minha geração de infância foi a geração da década de 80. Nasci 4 de março de 1973 em São Caetano, município de São Paulo. E o meu mapa astral é calculado então para esses dados. Eu nasci com o Sol a 13 graus do signo de Peixes, tá? Para ser bem exato, é 13 graus, 56 minutos e 26 segundos. Eu olhei para o lado porque meu mapa astral está aberto aqui na frente do computador, tá? Então eu nasci com Sol em Peixes a 13 graus, 56 minutos e 26 segundos de Peixes. E a revolução solar, ela acontece a cada 12 meses, tá? Sempre na data do nascimento ou perto da data do nascimento. O que importa é que a revolução solar, ela acontece quando o Sol, depois de andar todos os graus do zodíaco, volta à posição exata, tá? Da data de nascimento. Da posição do Sol no signo, no grau exato ao que a pessoa nasceu na data do nascimento, tá? Então, a minha revolução solar tem que ser sempre quando o Sol volta para 13 graus, 56 minutos e 26 segundos. Isso, pela lógica, deve acontecer na data de nascimento. Às vezes pode acontecer um pouquinho antes do dia do nascimento ou um pouquinho depois do dia de nascimento. Isso é facilmente calculado num programa de computador. Aliás, no programa de computador, o mapa de revolução solar vai mostrar inclusive a hora em que o Sol volta para a posição exata, a mesma posição de quando cada pessoa nasceu. Então, na data de cada aniversário de cada pessoa, inicia-se um novo ciclo de revolução solar e vai ter um mapa de revolução solar para cada data de aniversário, ok? Isso tem algumas implicações que eu gostaria de comentar aqui com vocês. A primeira, é comum a gente comemorar o Ano Novo no dia 1 de janeiro de cada ano, né? Isso, na verdade, é uma convenção do calendário gregoriano. Mas para a astrologia, isso não é o ano novo. Isso é uma data como outra qualquer, não tem nenhum significado astrológico especial. Para a astrologia, o ano novo seria no ingresso do Sol no signo de Áries, que normalmente vai acontecer no dia 20 ou no dia 21 de março de cada ano, tá? Isso é considerado o ano novo astrológico, 20 de março de cada ano, às vezes pode ser 21 de março de cada ano, depende de quando o Sol vai ingressar no signo de Áries, o momento exato em que o Sol ingressa em Áries. A questão é que isso, no fundo, também é uma convenção, tá? Também é uma data convencional. Até tem utilidade nas técnicas de previsão. Tá? Por exemplo, se eu quiser comentar como que vai ser o ano de 2019, ou se eu quiser falar sobre o Brasil no ano de 2019, alguma coisa nessa linha, eu preciso do mapa de ingresso do Sol em Áries, que é considerado o ano novo astrológico. Mas o que realmente é o ano novo pessoal, e isso sim tem importância, o ano novo pessoal é a nossa data de nascimento. É o nosso aniversário, né? Esse é realmente o ano novo que é pessoal para cada pessoa. E o ano novo pessoal, que é o aniversário, tem um significado importante, tanto que é feito o mapa de revolução solar. Eu quero mostrar para vocês aqui alguns livros de referência para quem gosta de revolução solar e gostaria de aprender mapa de revolução solar, que gostaria de aprender a interpretar um mapa de revolução solar.
É claro que para fazer isso você já tem que ter um conhecimento básico de astrologia, tá? Minimamente, precisa saber o básico que é sobre signos, casas, planetas, aspectos. Então, isso você tem que saber já, esse básico, o beabá da astrologia, você já tem que saber. Tendo esse conhecimento básico da astrologia, inclusive sabendo analisar um mapa astral de um ponto de vista astropsicológico voltado para autoconhecimento, aí você pode começar a aprender a técnica de revolução solar, que ela é voltada para previsões. A técnica de revolução solar, ela é voltada para previsões, ou seja, para a predição de eventos concretos na vida de uma pessoa. E aí eu vou mostrar algumas referências de livros que eu acho interessante para quem quer aprender a técnica. Para quem quer aprender, está bem no início da astrologia, um bom livro para iniciar é esse daqui. É Revolução Solar, a autora é Liliana Ortiz. É um livro da editora Pensamento. E aqui é um livro bem básico de Revolução Solar. Ela faz previsões de eventos, mas ela faz também uma interpretação da Revolução Solar de um ponto de vista mais psicológico. Até porque ela é uma autora de astrologia moderna, então ela faz uma leitura mais voltada para uma questão psicológica, com algumas previsões de eventos concretos na vida da pessoa. É um livro básico, não é o melhor dos livros de astrologia para a Revolução Solar, mas para quem quer começar, tá? Seria um bom começo. Até porque é um livro fácil de entender, tá? Aí tem um outro livro que eu considero melhor, que é esse livrinho aqui, que é A Técnica das Revoluções Solares, do Alexandre Volghini. A editora também é a editora Pensamento, é um livrinho de capa rosa. Esse livro é mais interessante porque o autor tira um pouco esse viés psicológico que existe nesse livro amarelo, né? E aí ele trata mais de uma questão mais de predição mesmo de eventos. E isso aproxima ele, dá um pouco mais de embasamento, aproxima um pouco da astrologia tradicional, embora ainda seja uma literatura de astrologia moderna. Esse livro ainda é um livro de astrologia moderna. Mas ele tem um pouco mais de fundamento, tem um pouco mais da linguagem voltada para a previsão de eventos concretos, tá? A previsão de eventos concretos é a linguagem da astrologia tradicional, tá? Tem mais a ver com a astrologia tradicional. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que não gostam muito desse autor, desse livro, porque ele tem uma perspectiva mais negativista nas previsões, ele é mais pessimista nas previsões. Eu não concordo com essa crítica. Eu acho que o autor, na verdade, ele é objetivo, ele é mais sintético, né? Ele vai direto no ponto, diferente da Liliana Ortiz, que produz muito conteúdo e muito conteúdo subjetivo. Ela é mais subjetivista, né? Ele não, já é um pouco mais objetivo, vai direto no ponto. Agora, um livro bom que fala sobre Revolução Solar na visão tradicional é o livro da Clélia Romano. Tá? O livro se chama Técnicas Astrológicas Preditivas. É um livro da Clélia Romano. Ela não trata só de Revolução Solar, mas ela trata também de profecções, firdárias e trânsitos, tudo dentro da ótica da astrologia tradicional. Então, esse aqui é um livro que, para você poder usar esse livro, tá, gente? Você tem que ter um repertório já de astrologia tradicional, e tradicional mesmo. Ela não usa, por exemplo, Urano, Netuno e Plutão aqui nas técnicas de predição. E a maneira como ela usa a Revolução Solar aqui no livro é bem diferente da literatura de astrologia moderna, tá? É muito diferente mesmo. Então, e na verdade, na minha opinião, é a melhor maneira de analisar um mapa de Revolução Solar, porque é focado em eventos. Praticamente não tem nenhuma leitura psicológica no método que a Clélia Romano ensina e usa. É claro que vocês me conhecem, vocês sabem
que eu busco uma interação entre a astrologia tradicional e a astrologia moderna. Então, o que eu faço, na verdade, eu tenho o meu próprio método pessoal, eu tenho a minha síntese pessoal, que eu me baseio nessas 3 bibliografias e mais também numa experiência pessoal minha, né? Na minha prática já de mais de 2 décadas, né? Afinal, eu tenho 26 anos de prática da astrologia. E de idade, estou fazendo hoje 46 anos. Tive um dia mais introspectivo, eu optei por passar o meu aniversário de uma maneira mais introspectiva, assisti alguns vídeos de cosmologia, que é um tema que eu adoro. Eu passei a tarde assistindo vídeos de cosmologia, provavelmente vou produzir conteúdos assim nos meus próximos vídeos aqui do canal. Né? Então eu tive um dia calmo, tranquilo, não quis fazer festa, nada disso. Algumas pessoas me mandaram parabéns pelas redes sociais. A minha revolução solar, ela é uma revolução solar que está abrindo no signo de Leão, né? Mas eu tive um aniversário bem pisciano mesmo, bem introspectivo, bem voltado comigo mesmo, mais voltado até para questões espirituais minhas. Né? E para mim foi um ótimo aniversário, foi muito bom passar assim. Agora são 19 horas e 30 minutos, né? É o momento em que eu estou gravando esse vídeo e estou compartilhando com vocês essa experiência. Então é o meu 46º ano novo pessoal que eu estou vivendo aqui e compartilhando com vocês. Algumas coisas que eu gostaria de falar da técnica de revolução solar é a seguinte: a revolução solar, ela permite prever muitas coisas. Tá? Permite prever muitos eventos. Astrólogo que é especializado na técnica de revolução solar consegue prever muita coisa, sim. Da maneira como eu entendo a revolução solar, eu tenho um olhar mais espiritualista para a questão da revolução solar, porque eu entendo o seguinte: o mapa astral, ele fala da sua missão de vida de uma forma geral, né? Da sua vida como um todo. Já a revolução solar mostra ciclos anuais dentro do mapa astral total. Então, teu mapa astral traz previsões para a vida como um todo. E a revolução solar, ano a ano, ela traz as tarefas que você vai desenvolver naquele ano. É como se fosse um ciclo anual, tá? Mas que está a serviço do ciclo maior da vida, que é definido pelo teu mapa astral. Então, por exemplo, se o meu mapa astral tem um estélio em peixes, que é muito forte, e um ascendente em gêmeos, que também me marca muito, né? O estélio em peixes fala de um desenvolvimento espiritual, de um interesse pela metafísica, por exemplo. Enquanto que o ascendente em gêmeos fala de uma forma intelectual, racional de lidar com tudo isso. É como se eu tivesse que integrar o emocional, o afetivo e o espiritual com uma forma de expressão que é mais racional, que é mais intelectual. Isso é a missão da minha vida toda. Mas, por exemplo, agora no ano de 2019 eu estou com uma revolução solar que abre no signo de Leão. E normalmente minhas revoluções solares anteriores que tiveram ascendente em Leão mostram que eu vou estar muito voltado para impulsionar minha carreira profissional, para impulsionar todas as minhas percepções, o meu conhecimento para as pessoas. É como se tivesse uma alavancagem na transmissão do meu conhecimento para as pessoas. O ascendente em Leão me produz isso. É como se eu tivesse um pouco mais de popularidade, um pouco mais de contato com as pessoas, né? Vamos dizer assim, um pouco mais de fama. Mas a fama aqui, ela vai tá sendo usada para eu cumprir melhor a minha missão, tá? A missão que é definida pelo meu mapa astral. Então, o ascendente em Leão na minha revolução solar não vai me tornar um artista famoso, por exemplo. Não é isso que vai acontecer. E nem vai me transformar, por exemplo, num executivo de uma empresa, tá? Porque não é essa a minha missão. As minhas missões não são essas. Mas o ascendente em Leão, na minha revolução solar, vai permitir mais visibilidade, né, em cima dos conteúdos que eu produzo, inspirado pelo estélio em peixes e pelo ascendente em gêmeos, que são os 2 pontos focais do meu mapa e que precisam se expressar, né? Então o ascendente em Leão dá mais visibilidade, até mais fama nesse sentido, né? Mais projeção nesse sentido.
Então, o que eu estou tentando passar para vocês? Que a cada ano de revolução solar, o mapa ele vai ter uma configuração que vai estar a serviço do mapa natal como um todo. Sendo que o mapa natal, ele representa a tua missão de vida como um todo, né? E a revolução solar, subciclos, né? É como se fossem etapas no cumprimento dessa missão maior do mapa natal. Essa visão que eu estou transmitindo para vocês, logicamente, é uma visão mais espiritualista, é uma visão mais metafísica de como eu entendo a revolução solar. Essa visão não é necessariamente a visão, por exemplo, dos astrólogos tradicionais ocidentais. Nesse sentido, eu estou até mais próximo da astrologia moderna e principalmente de uma astrologia moderna kármica. Eu estou mais próximo disso. Então eu sempre vi a Revolução Solar como pequenas missões espirituais que você deve cumprir ano a ano, na forma de um ciclo anual. E tudo isso para potencializar a missão maior da vida que é dada pelo mapa astral. Então essa visão é uma visão mais espiritualista. Vocês já devem, quem me acompanha, já viu eu comentando que durante 10 anos, inclusive, eu fui espírita. Eu fiz parte do espiritismo kardecista. Hoje eu não sou espírita mais. Mas eu continuo tendo uma simpatia. Eu sempre tive muita simpatia, não só pelo espiritismo, mas por todas as religiões de natureza reencarnacionista. Eu gosto do hinduísmo, gosto da teosofia, gosto de muitas religiões espirituais orientais, né? Então tudo isso faz com que eu tenha uma visão da astrologia que é uma visão mais espiritualista. Para mim, a astrologia ela não tem sentido sem uma teoria reencarnacionista, sem uma teoria de reencarnação, né? Isso é muito interessante e eu posso desenvolver em vídeos futuros esse debate, essa discussão. E o interessante de que esse olhar metafísico e espiritualista da astrologia não me impede, por exemplo, de dialogar com o ateísmo. Eu não sou ateu. Mas eu gosto da filosofia ateísta em alguns aspectos. Eu acho que os ateístas têm uma visão muito crítica e libertadora da realidade. Então, nesse ponto, eu gosto muito de dialogar com a visão ateísta, com o ceticismo ateísta. Embora eu não seja um materialista, ceticista, ateísta, nihilista, nada disso, né? O meu olhar continua sendo um olhar espiritualista e metafísico. Eu não consigo entender a astrologia sem a hipótese de que exista uma inteligência cósmica por trás da astrologia. E eu pretendo no futuro estar debatendo isso com mais profundidade com vocês. Mas voltando à questão da Revolução Solar, o que eu também gostaria de falar para vocês é o seguinte. Isso é uma questão de prática pessoal minha, não está nos livros, tá? Não está nos livros, mas a minha prática me mostra que ao considerar cada revolução solar de cada ano uma espécie de ciclo, uma missão menor de cada ano, que na verdade potencializa, permite a realização de uma missão maior da vida, tá? Então, a missão menor são as várias evoluções de cada ano. A missão maior é dada pelo mapa natal como um todo, né? Então, cada missão de cada revolução solar, no meu entendimento, ajuda essa missão maior do mapa astral. E a minha experiência me mostra que alguns meses antes do aniversário, por volta de 2 ou 3 meses antes do aniversário, é como se os eventos que me rodeiam ou que rodeiam a pessoa que vai fazer um aniversário, esses eventos, eles dão uma dica de qual vai ser a missão principal daquela próxima revolução solar em que a pessoa vai entrar depois que ela faz o aniversário. Então, no meu caso, por exemplo, se eu faço aniversário dia 4 de março, já em dezembro, janeiro, fevereiro, eu vou percebendo que os eventos que me rodeiam vai dando, como se fosse, vai me dando o tom do que eu vou ter que trabalhar na minha próxima revolução solar, na revolução solar que eu vou entrar. E é claro que como eu sou astrólogo e eu vejo a minha própria revolução solar, eu vejo minhas próprias previsões, né, eu acabo correlacionando o que me acontece nos 3 últimos meses antes da revolução,
né, com aquilo que realmente vai acontecendo ao longo do ano, ao longo do ciclo dessa revolução solar de 12 meses, né? Toda revolução solar tem que ter 12 meses. E eu percebo que há uma correlação, né? Então isso é uma coisa que eu queria passar para vocês, que não está em nenhum livro. Alguns astrólogos, eu já vi alguns astrólogos comentando que acham isso uma besteira, que isso não tem nada a ver. Mas a minha experiência pessoal me mostra que tem um certo sentido, né? Até porque eu acho que nada na astrologia ou na ciência do tempo, porque eu vejo a astrologia também como uma espécie de sabedoria do tempo, é um saber do tempo. Se não for uma ciência, mas ela é um saber do tempo. Então as coisas não acontecem de maneira abrupta de uma hora para outra, a não ser que se trate de um acidente, de um evento muito drástico e marcante, mas normalmente a passagem de um ciclo solar para o outro tem uma fase intermediária, né, em que os eventos vão passando de uma ordem para uma outra ordem, para uma outra tendência, tá? Então essa fase intermediária é mais ou menos 3 meses antes de se fazer o aniversário. Isso é uma experiência pessoal minha que eu estou compartilhando. Quem é astrólogo ou estudante de astrologia vai ter que se observar ou observar os seus clientes, os seus familiares e amigos, né, a revolução solar de outras pessoas, para ver se isso se confirma ou não. Mas eu estou passando para vocês essa experiência. Por fim, uma outra coisa que eu queria passar para vocês, e aí eu vou enfatizar esse conhecimento, tá? Que eu vou compartilhar com base nesse livro da Clélia Romano, tá? Aqui está muito bem enfatizado isso. A revolução solar, ela não é uma técnica para ser usada sozinha, embora a técnica em si transmita muita informação. Você consegue extrair muita informação da revolução solar. Mas normalmente a revolução solar ela é usada em conjunto com outras técnicas. Trânsitos, progressões ou progressões primárias ou secundárias. No meu caso, eu uso mais as progressões secundárias. Você pode usar profecções, você pode usar firdárias e as técnicas de previsão que você quiser, você pode combinar com a revolução solar. Aqui a Clélia Romano, ela combina progressões primárias, trânsitos, profecções e firdárias, tá? Com a revolução solar. Eu uso as progressões secundárias e eu percebo que elas também se refletem no mapa, no mapa de revolução solar. Detalhe, a revolução solar, e é isso que eu quero que vocês entendam, ela não é usada apenas como uma técnica conjunta com as outras, trânsitos, progressões, firdárias, profecções, não é isso. Não é que ela é usada, não é uma técnica a mais que vai se somar com as outras. Ela é a técnica que permite juntar todas as outras de uma maneira organizada, né? Então é como se a revolução solar fosse uma técnica muito importante, segundo a Clélia Romano, e eu concordo com ela. A revolução solar ela é uma técnica muito importante que permite juntar e organizar todas as outras técnicas. Tá? Então você pode pegar as progressões secundárias, trânsitos, profecções, firdárias. Se você usar ainda outras técnicas, no meu caso eu uso Proluna, uso a técnica Fatum, tá? Então também você pode pensar em lunações ou em eclipses. Você pode convergir todas as técnicas para a revolução solar. E isso faz com que a revolução solar seja uma técnica muito importante, tá? Porque ela permite juntar e organizar todas as técnicas. Na minha experiência pessoal, e agora assim, isso que eu falei para vocês é o que a Clélia Romano ensina nesse livro aqui, tá? Na minha experiência pessoal, o que eu percebo é que a revolução solar, ela me permite abrir várias hipóteses de previsão. Eu consigo levantar várias possibilidades interpretativas, vários eventos de previsão, né? A revolução solar mostra que o destino tem uma direção, ele tem um sentido, mas não é único. Podem haver vários eventos, vários caminhos de previsão. Então, a revolução solar me permite abrir várias hipóteses. Só que aí o que acontece? Quando você usa as progressões, os trânsitos, as profecções e as firdárias, você vai eliminando as hipóteses menos prováveis, as hipóteses de previsão menos prováveis, e vai filtrando quais são as hipóteses preditivas mais prováveis.
tá? Então, as hipóteses de previsão mais fortes. E isso, na verdade, aumenta muito a sua chance de acerto na previsão. Então, se a Revolução Solar abriu, faz de conta, 10 possibilidades de previsão, ou talvez 10 fosse muita coisa, mas sei lá, 5, 6 ou 7 eventos preditivos, pegando as outras técnicas de previsão, eu vou reduzir esse número de possibilidades para 2 ou 3, por exemplo. Às vezes até eu consigo determinar qual é o sentido mais forte, né? A direção mais provável do destino, né? E deixo mais umas 2 ou 3 previsões menores que também são possíveis de acontecer, né? Mas desde que seja feito todo esse trabalho conjunto com várias técnicas de previsão, tá? Na minha experiência pessoal, especificamente na minha, a técnica de progressões secundárias, que é uma das que eu mais gosto, apesar do vídeo de hoje ser sobre Revolução Solar e eu estar enfatizando a importância da Revolução Solar, inclusive como símbolo do ano novo pessoal na data do nascimento, na data do aniversário, apesar de tudo isso, eu gosto muito da técnica de progressões secundárias, porque enquanto a Revolução Solar ela me abre várias hipóteses preditivas, a Revolução Solar ela corta várias possibilidades. Ela elimina várias possibilidades de previsões menores. Então a Revolução Solar ela já dá uma boa direção, tá? Ela seria o equivalente na filosofia à navalha de Ockham. Eu não sei se vocês sabem o que é a navalha de Ockham, vocês podem pesquisar no Google, mas a navalha de Ockham ela é um procedimento dentro da filosofia que é o seguinte: quando eu quero explicar alguma coisa, ao invés de eu multiplicar as teorias, eu preciso cortar as teorias que são menos prováveis e deixar só as teorias mais prováveis para eu explicar um determinado fenômeno. Melhor ainda se eu conseguir cortar tudo que não serve e conseguir selecionar apenas uma teoria que vai explicar o fenômeno que eu quero. Isso é a navalha de Ockham. Então, as explicações mais simples, diretas e retas são as melhores explicações segundo esse método filosófico da navalha de Ockham. E aí, por comparação, por analogia, eu diria que as progressões secundárias funcionam para mim como uma navalha de Ockham. Então, no campo da astrologia, no campo das previsões. Então, enquanto a Revolução Solar me abre várias possibilidades de previsão, as progressões secundárias cortam tudo que não é muito provável, tá? Ou que é menos relevante. E aí, ficando com um número menor de hipóteses, aí eu posso usar os trânsitos, as profecções e firdárias para fazer um afinamento melhor, uma filtragem, um afinamento maior da previsão, aumentando bastante a chance de acerto no final. Ok? Bom, para o vídeo não ficar muito grande, eu queria apenas enfatizar um pouco isso, tá? Na verdade, eu aproveitei o meu aniversário para compartilhar mesmo essa data com vocês, né? E também para poder falar um pouquinho sobre Revolução Solar. E eu concluo esse vídeo dizendo para vocês que a data do aniversário, que normalmente é uma data feliz, a gente comemora, né, faz festa. Eu mesmo preferi não fazer festa hoje, não teve bolo, né? Mas o aniversário é a data mais importante da nossa vida, tá? O aniversário, do ponto de vista astrológico, o aniversário é a data mais importante de todas, porque é a data que, além de iniciar a sua vida, né? A sua vida começa exatamente no momento em que você nasce. É nesse momento em que você nasce que é definido o teu mapa astral, né? Que vai refletir o teu destino, a tua missão aqui no planeta Terra. Então vejam a importância dessa data, né? E aí cada ano é o seu ano novo pessoal. Então, para a astrologia, esse é um dos momentos mais importantes. Eu diria que é o mais importante. Para a astrologia, é o ano novo pessoal marcado pelo seu aniversário. Então, para você que quer fazer um mapa natal, seja comigo ou com qualquer outro astrólogo, sempre é interessante, a dica que eu dou para vocês, pensando naquilo que eu falei para vocês, uns 2 ou 3 meses antes do aniversário, eventos que te circulam começam a dar dicas do que vai ser, digamos assim,
cobrado na próxima revolução solar. Então é muito interessante fazer o mapa natal, pedir o mapa natal com previsões um pouco antes da data do aniversário, uns 2 ou 3 meses antes do aniversário. Isso para quem quer aquele mapa astral muito bem feito, né? Com características de personalidade e previsões para os próximos 12 meses, que é o trabalho que normalmente eu faço. Minha agenda está um pouco difícil de encaixar pedidos de mapa natal. Algumas pessoas me pediram mapa natal e inclusive eu não pude encaixar pedidos. Eu estou tentando ver se eu abro novas vagas para quem quer fazer mapa natal comigo, né? Mas independente de fazer comigo ou com outro astrólogo, o que eu estou querendo passar para vocês é que fazer um mapa natal uns 2 ou 3 meses antes do aniversário é o ideal. Porque, na verdade, o ciclo de cada pessoa começa na data do aniversário, né? E até para você usar as várias técnicas de previsão, a própria revolução solar fica muito mais fácil quando você faz os cálculos de previsão astrológica de uma data de aniversário até a outra. Né? Normalmente muita gente pede mapa natal ou previsões no final do ano, novembro, dezembro, para saber como vai ser o ano. Mas na verdade não funciona assim. Para uma pessoa que nasceu, por exemplo, em junho ou em julho, um novo ciclo para ela começa em junho ou em julho, no mês que ela nasceu. Então não é tão interessante para essa pessoa, por exemplo, fazer o mapa natal em novembro ou dezembro. É claro que a pessoa pode fazer o mapa em qualquer época, tá, gente? Em qualquer época, em qualquer dia, qualquer mês, a pessoa pode pedir para fazer um mapa natal. Mas o que eu estou querendo dizer é que o melhor entendimento, o melhor aproveitamento acontece quando esse mapa de previsões é feito 1 ou 2 meses antes do aniversário. É muito mais interessante. Porque você vai ver mesmo, né? Você vai ter delineado como que vai ser o seu próximo ciclo de 12 meses de revolução solar. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu aproveitei realmente o meu aniversário para passar um pouco de conhecimento para vocês sobre esse assunto. Na verdade, já faz muito tempo que eu quero falar desse assunto e hoje eu consegui inspiração para falar. Não fiz nenhuma pauta por escrito, nada disso. Estou falando tudo da minha cabeça, estou compartilhando com vocês minha experiência direta, ok? Se vocês gostaram, eu peço como sempre para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não fez isso. De preferência no botão de sininho para vocês não perderem os próximos vídeos, não perderem a notificação de nenhum dos próximos vídeos. Para quem está acompanhando o canal, eu vou continuar colocando os vídeos, os próximos vídeos vão falar sobre astrologia indiana, astrologia védica, tá? A entrevista com a Shakti que eu fiz, eu editei em 7 partes, a parte 1 já está no canal, vai ter ainda a parte 2, a parte 3, até a parte 7, tá? Eu tô publicando por semana, semanalmente, a entrevista que eu fiz com a Shakti sobre astrologia védica. Tem também a entrevista que eu fiz com a Mariana Mota do canal Púrpura, que já trata de temas políticos diversos. Eu estou colocando semanalmente também. O próximo vídeo vai falar sobre feminismo. Inclusive, dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então a Mariana Mota falou sobre feminismo, um tema que é ligado às mulheres e que eu vou publicar no canal, ok? Eu tenho uma surpresa para vocês, eu vou trazer alguns vídeos falando sobre os presidenciáveis de 2022, tá? Pelas técnicas de previsão, eu já tenho uma boa ideia de quem vai ganhar a presidência em 2022. Então eu já vou tratar desse tema com bastante antecedência. Nós estamos em 2019, mas a astrologia é para isso mesmo também. A astrologia serve para prever o destino também, não só para isso, mas serve para isso, tá? Então eu vou trazer uma coleção de vídeos falando sobre os presidenciáveis em 2022. E tem uma série de outros vídeos. Vou continuar falando de astrologia vocacional, os signos e as profissões, tem o vocabulário dos signos. Vou preparar alguns conteúdos sobre astrologia e cosmologia. Já faz tempo que eu estou querendo trabalhar isso com mais profundidade. Então se inscreva no canal, botão de sininho e nós nos encontramos nos próximos vídeos, ok? Tudo isso que eu estou falando para vocês mostra também o que
será esperado pela minha revolução solar nesse ano, né? Eu quero trabalhar temas ainda mais profundos, mais importantes dentro da astrologia, da filosofia, da política e da psicanálise, né? Então esse ano eu quero aprofundar ao máximo esses conhecimentos aqui no canal, ok? Então é isso aí, gente. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!